Salve galera, Léo Jesus por aqui, o Campeonato Brasileiro voltou. O que não voltou, aliás, faz bastante tempo, é o futebol do São Paulo. O treinador foi trocado, nada adiantou, claro que é só o primeiro jogo do Crespo. O São Paulo faz uma péssima partida e o Flamengo vence por 2-0. Placar merecidíssimo, se fosse 3 também, acho que não dava para reclamar muito. Bom, gente, vamos ficar nessa daí para conversar do Tricolor. Já se inscreva no canal ativando as notificações para saber tudo sobre o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Bom, vamos lá, a estreia do Crespo. Primeira vez que o Crespo tem contato com a torcida do São Paulo, contato maior com a torcida do Flamengo, que jogou fora, né? O primeiro contato do Crespo com a do São Paulo será só ainda no outro final de semana contra o Corinthians. A gente ainda tem o Bragantino no meio de semana fora de casa também. Vamos falar da partida, só a preocupação sobre a questão da tabela. O Internacional, no apagar das luzes, venceu a equipe do Vitória por 1-0 e agora o São Paulo é o seguinte: pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada se de repente Santos e Fortaleza vencerem as suas partidas. Não são jogos fáceis, ambos enfrentam clássicos, o Fortaleza enfrenta a equipe do Ceará e o Santos tem uma pedreira daquelas que é o Palmeiras. Os dois times jogarão como mandantes, né? Então é assim, se o São Paulo vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada ou não, o que a gente tem que olhar é daqui por diante. E o Crespo, me parece que a estratégia dele foi muito mais pensando em trazer um ponto contra o Flamengo, fazer com que não tivesse jogo. Quando você vê a escalação, ele vai com 3 zagueiros, que me parece que será uma dinâmica do Crespo nesse início do São Paulo. Só que o que era para ser 3-5-2 acabou virando um 3-6-1, né? Com a bola, e o São Paulo ficou muito pouco, o Oscar fazia um segundo atacante, não tem velocidade para isso, e sem ela, na realidade, que é o que o São Paulo ficou praticamente o tempo inteiro, um 3-6-1, com o André Silva sendo o centroavante. E assim, não tem culpa, a bola não chegou nele, mas às vezes que chegava perto dele, né, ele funciona muito mais como um terceiro zagueiro do adversário, no caso o Flamengo hoje, do que efetivamente um jogador do São Paulo. E aí sim, em algum momento do primeiro tempo, o São Paulo trouxe alguma dificuldade para o Flamengo quando chegava aquela penúltima linha de ataque rubro-negro, né? Eles não conseguiam fazer nada porque o São Paulo povoou bastante o meio de campo e essa é a única questão que funcionou no primeiro tempo. Quando o Flamengo conseguia passar por essa linha, os zagueiros iam bem, Arboleda, Alan Franco, mas quando chegava perto do Sabino, foi um Deus nos acuda. A cada momento com a bola perto do Sabino, um Deus nos acuda. Um zagueiro atrapalhado, lentíssimo. Eu espero que o Crespo já tenha aí um panorama, Crespo, não sei se não te avisaram, do que é o Sabino. Sabino é um jogador fraquíssimo. Ele é um jogador fraquíssimo, ele não está, ele sempre foi um jogador fraquíssimo, né? E fez uma partida horrorosa. E aí, para mim, o Crespo, que eu compreendi, vamos lá, contra o melhor time do Brasil, que para mim é o Flamengo, vamos tentar dar uma enroscada nesse jogo, eu entendi a escalação, mas quando termina o primeiro tempo, para mim o Crespo já poderia ter mudado. O jogo gritou ali 2 situações. A primeira, Ferrarese no lugar do Sabino, tanto que o Sabino errou no apagar das luzes no segundo gol que o Flamengo fez, né? Continuou errando o tempo todo, escorregou, show de lambança desse zagueiro aí. Poderia ter colocado o Ferrarese no lugar do Sabino. E outra situação, cara, tira um dos volantes, aí você podia escolher o Pablo Maia, o Marcos Antônio ou o Alisson, não faz mal, colocasse o Ferreirinha, como ele colocou. Só que ele fez isso depois que o São Paulo tomou o primeiro gol. E aí o São Paulo até melhora. O Bobadilla, que entrou junto também, ele tirou, na verdade, os 2 volantes, colocando o Bobadilla e o Ferreirinha, mudando, recuando o Oscar, agora assim como um meio-campista que ele é, e colocando um segundo atacante. Depois ele tira o André, coloca o Rian Francisco, enfim, algumas alterações do Crespo, que surtiram efeito após o gol do Flamengo. São Paulo jogou um pouco de futebol, não é que fez uma partida maravilhosa, mas jogou um pouco de futebol depois dessas substituições. A gente pode ver de 2 formas, pode ser um efeito da substituição, pode ser o fato do Flamengo ter conseguido o seu gol e ter tirado o pé. Para mim foi a somatória das 2 situações, tá? Mexeu tarde, de repente se faz essa alteração antes, você consegue dar uma espetada no Flamengo para que ele não se atirasse. Porque ficou muito claro para o Flamengo o seguinte: o São Paulo não vai chegar, o São Paulo não vai colocar perigo para nós. Então,
vai com o time inteiro para cima, sufoca o São Paulo, uma hora esse gol ia sair, né? Quando você tem um time mais forte contra um time mais fraco, pressionando os 90 minutos, é muito, muito raro que você consiga levar até o minuto 90 com o 0-0, que foi o nítido objetivo do Hernan Crespo. Me pareceu, em resumo, que ele estava mais preocupado em trazer um ponto ou até não perder de goleada, porque ele também precisa recuperar a questão anímica do São Paulo. O São Paulo precisa ter um novo ânimo. São Paulo, agora que pode, repito, entrar na zona de rebaixamento, é uma das principais questões que o São Paulo tem que resolver. Tá muito claro que o Crespo vai tentar resolver a questão defensiva primeiro. Aliás, voltando aqui, ânimo primeiro, defensiva depois, e aí vai arrumar, né, de trás para frente. Só que tem muita coisa a mexer na frente, Crespo. Para mim ficou escancarado duas coisas no mínimo. Sabino não tem condição de ser titular do São Paulo. Você quer montar um esquema 3-5-2, um esquema mais conservador? Vai precisar colocar velocidade nesse time. Os times que jogam com 3-5-2 precisam ter laterais que são alas. O Enzo Dias não é um excesso de velocidade, para mim é um bom jogador, mas não é um velocista. Cédric Soares tampouco. E aí você precisa, então, no 2, né, no 3-5-2, você precisa espetar algum menino. Você precisa ou o próprio Ferreirinha, ou o Luca, que é um jogador de velocidade. Vamos ver se o Lucas Moura voltando dá uma dinâmica diferente. O São Paulo vai precisar de velocidade. Se montar 3-5-2 com esses jogadores que foram colocados hoje, o máximo que a gente vai conseguir é torcer para terminar 0-0. E aí contra times maiores a coisa vai encrencar, como encrencou hoje contra a equipe do Flamengo. 2-0 Flamengo, no Rio de Janeiro, não é o fim do mundo. O São Paulo tem o Red Bull Bragantino. Essa derrota, para ser muito franco, já era esperada. É triste, né? Com um clube do tamanho do São Paulo, a gente já esperar por uma derrota, mas eu francamente esperava. O campeonato do São Paulo é outro, e contra o Red Bull Bragantino, que está em grande fase também, bem posicionado na tabela, o São Paulo vai ter que se virar para tentar uma vitória, mesmo jogando fora de casa. Se eu acho que vem, olha gente, francamente não. Não consegui ver ainda na estreia do Hernan Crespo, óbvio que não por culpa dele, nenhuma luz no fim do túnel. Vamos continuar procurando. Segue a gente, compartilha o trabalho, um abraço para vocês. E bora lá no Apoia-se se você acredita nesse trabalho. É só clicar no link fixado no primeiro comentário aí. Ajude a patrocinar esse canal se você achar que este trabalho merece. Até a próxima.